Deus é mistério, mas é acessível. Nós estamos celebrando a festa da Santíssima Trindade. É mistério da nossa fé. Não é invenção nossa. Não fomos nós que elaboramos com a nossa capacidade intelectual. Deus se revelou. E a nossa capacidade intelectual, orientada pela fé, nós aprofundamos, tentamos compreender o que Deus nos revelou. O Antigo Testamento não conhece a revelação de Deus em 3 pessoas, mas já se encontram sinais. Já faz revelações, digamos, que vão ser esclarecidas depois. Já no Novo Testamento, o Evangelho de hoje é um Evangelho trinitário, evidentemente trinitário. São 3 versículos e um conteúdo muito grande. Porque Jesus está dizendo, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem? Do Pai e do Filho. Até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Então é um evangelho profundamente trinitário, porque trata do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então estamos diante de um mistério, mas não significa que esse mistério seja estreitamente inacessível ou incognoscível. Mas o que nós podemos dizer é que em Deus nos movemos e somos. Sem Deus nós não podemos ser. Sem Deus nós não podemos nos mover. E o santo, ele se move em Deus. Ele existe em Deus. Ele se reconhece em Deus. A tal ponto de serem transformados em Deus. Os santos não são deuses, ok? Isso é a tradição da igreja na patrística que trata da divinização do homem, da divinização daquele que se deixa guiar pelo mistério de Deus. Divinização, meus irmãos, foi-nos comunicada quando Jesus assume a nossa humanidade. E assumindo a nossa humanidade e morrendo por nós, por meio da sua paixão, morte e ressurreição, ele nos comunica esse mistério por meio do sacramento do batismo, esse mistério de divinização, que é sermos filhos de Deus, filhos por participação, filhos por participação. Claro que quando nós falamos de uma pessoa divina, nós estamos tratando aqui que nunca teve início e nunca vai ter fim. E nós, quando divinizados, que somos assim, assumidos por Deus como filhos no Filho, filhos por participação, então nós não existimos sempre, nós começamos a existir. Começamos a existir. A nossa alma também foi criada por Deus. Não é que foi criada por Deus é eterno, é preexistente. Não. Deus, quando cria, cria do nada. Não cria dele mesmo, porque se criar dele mesmo é ele. E o pai, por exemplo, ele não cria o filho, ele gera o filho. Gerado, não criado, como dizemos no credo. Gerado,
não criado. E quando se cria do nada. Nós fomos criados do nada, então nós começamos a existir. Deus nunca começou a existir. No sentido que Deus sempre existiu. Sempre existiu. E não tem princípio e não tem fim. Nós não vamos ter fim. Fomos criados para a eternidade. E essa eternidade que nós queremos é o céu. Então, Deus é mistério. Não significa que seja inacessível. Os santos, eles fazem essa experiência de seguir Jesus, de conhecer Jesus e de conhecer os mistérios de Jesus. E na medida que vai conhecendo os mistérios, e esse conhecimento não é só um conhecimento intelectual, é um conhecimento que é experiência. E essa experiência vai transformando e aproximando, e ela vai sendo transformada nas três pessoas divinas. Isso não é heresia, irmão. Isso nós estamos tratando de mística. Estamos tratando de São João da Cruz. A pessoa vai sendo transformada, divinizada. Para dizer divinizada, ela participa desse mistério. Participar desse mistério não significa compreender, mas significa uma vida que se move, que existe em Deus, que tem uma consciência elaborada a partir de uma experiência e de graças comunicada por Deus, a tal ponto que ela já não se vê sem Deus. O que faz o pecado? O pecado faz com que as pessoas elas se vejam sem Deus, que elas esqueçam que foi criado por Deus. Então, isso o pecado faz. Já o santo, ele tem consciência da sua origem, consciência onde vai morar, consciência do que falta para a sua plenitude. Queremos, meus irmãos e minhas irmãs, sermos transformados em Deus. Por quê? Porque com o batismo nós recebemos essa herança e depois nós recebemos esse desafio de Deus de sermos configurados a Cristo. Né? Nós temos a filiação, agora nós temos que nos parecer com Ele, ser como Ele, e para isso precisa ter muita garra, ter muita sese, muita determinação, aquela determinação de Santa Madre. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conserve no seu amor. Amém.